Olá, bom dia, graça e paz. Dando continuidade à série de vídeos, chegamos ao capítulo 3, né? Então, o ministério de Paulo, aqui, ele revela que é pregar o mistério do evangelho, né? A grande verdade, que o judeu e o gentil são co-herdeiros e membros do mesmo corpo. Mistério este que estava escondido em Deus desde a fundação do mundo e que não foi revelado sobre a dispensação do Antigo Testamento. Vocês sabem que dispensação, elas são formas como Deus gerencia, né? A questão de como ele lidar com o mundo, com os homens, amém? Então, a dispensação do Antigo Testamento, né? Temos algumas quando vamos estudar as dispensações, e agora nós estamos na dispensação da graça, amém? Mas esse mistério, ele estava escondido em Deus e só é revelado agora. Então, as escrituras do Antigo Testamento ensinavam a respeito da salvação dos gentios, mas não na formação de um só corpo com os judeus. Então, aqui nós vamos entender esse mistério de Paulo, nós vamos também ver a oração de Paulo e nós vamos ver também o louvor de Paulo, amém? Efésios tem orações poderosas, duas delas. A primeira nós já vimos no capítulo 1, agora nós vamos ver a segunda, né, nesse capítulo 3, e é uma oração inspirada, né? Uma oração poderosa, e nós vamos ver que esse tipo de oração não é muito feita hoje em dia, né? Mas nós precisamos fazê-las, amém? Colocando, como eu expliquei no capítulo 1, o nosso nome. E aqui no versículo 14 diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então, Paulo aqui tanto vai revelar que o poder vem mediante o fortalecimento do Espírito Santo, né? Isso no homem interior, ou seja, no espírito humano recriado. Amém? Versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração, que é no Espírito, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, essa oração, ela verdadeiramente é poderosa, porque ela vai mostrar, né, o amor de forma ampla, altura, comprimento, profundidade, né? E nós vamos ver também aqui a largura. Então, é uma dimensão do amor, é uma forma tremenda, e só é revelado pela glória do Espírito de Deus no nosso espírito, amém? Esse tipo de amor, ele não é concebido e nem é possível sem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus só vem habitar no homem após o novo nascimento. Jesus disse, olha, quando eu for, vou enviar, porque o Espírito que o mundo não conhece nem pode receber, mas vocês receberão, porque eu vou enviar da minha parte. Amém? Então, é importante nós atentarmos para isso, porque só assim nós vamos entender, né, esse propósito, essa nova vida, essa nova forma de viver, que é pela nova criação. Então, Paulo vai mostrar aqui que os gentios também são vocacionados, juntamente com os judeus, né, para serem um só corpo, amém? Para serem um só povo. E esse é o povo de Deus, o povo a quem Deus escolheu, né? Nós vemos aqui, no versículo 1, Paulo diz, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo a revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa,
em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Amém? Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, aqui nós vemos, né, o eterno propósito. Que eterno propósito é esse? É o mesmo, né, do capítulo 1, do versículo 9 e do versículo 11. Amém? Esse propósito eterno de Deus. Amém? Então, o texto se eleva quando Paulo cita a intenção de Deus de apresentar a igreja perante todos os poderes do mal. Ele diz aqui, olha, para que a igreja, pela multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Ei, eu e você somos conhecidos nos lugares celestiais. Os demônios, eles nos conhecem e devem tremer, amém? Por causa do Espírito que habita em nós. Então ele diz aqui, olha, o texto se eleva quando Paulo cita a intenção de Deus de apresentar a igreja perante todos os poderes do mal como seu instrumento para dispensar por toda a terra o que ele já estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Isso é através da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Então, Paulo, ele traz aqui essa multiforme, né? Essa palavra multiforme no grego é polupóikilos, né? Que quer dizer multicolorido. A palavra retrata a sabedoria de Deus como muito variada, com muitas graduações, tonalidades, matrizes e expressões coloridas, como um Deus de variedade. Nós vemos que Jesus, sendo guiado pelo Espírito, ele nem sempre agia da mesma coisa, da mesma forma, mas em cada situação ele tinha um jeito diferente de agir. Por quê? Essa sabedoria de Deus, ela é multiforme. E nós não precisamos ter um jeito engessado de viver, mas nós precisamos aprender a fluir. Amém? Como o Espírito de Deus, para que em cada situação nós venhamos a estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por quê? Ele nos deu as chaves. Amém? Então, versículo 11, segundo o seu eterno propósito, que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo que temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Então, o inimigo ele vai fazer de tudo para que eu e você venhamos a desfalecer na fé. E se ele conseguir fazer isso, é somente ele tirar, vamos dizer assim, esse conhecimento e essa vontade, esse desejo de andar nessa largura, nesse comprimento, nessa altura e nessa profundidade desse amor de Deus. Nós precisamos estar imersos em Deus, nós precisamos estar lendo a palavra de Deus, nós precisamos estar incluídos, né, embebidos desse amor. Para quê? Para que as situações da vida não venham nos fazer desfalecer, a ponto de que a gente fique inerte, parado e não saiba como fazer, como lidar com as coisas da vida. Mas graças a Deus que o Senhor tem nos abençoado, graças a Deus que o Senhor tem revelado através do seu Espírito e da sua palavra, a sua vontade, o seu amor, o seu propósito, né? E operando em nós essas coisas, a fim de que nós venhamos entender e sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, pleroma, plenitude no grego, né? É um complemento total, uma medida completa, abundante, plenitude. A palavra descreve um navio com carga e tribulação total, uma cidade sem casas vazias. Amém? Pleroma enfatiza firmemente a plenitude e perfeição. Em Cristo, irmãos, nós somos completos, nós somos plenos. Então, Paulo diz, no louvor, né, e na gratidão, ele diz, orar aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A ele seja dada glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que você possa ler e reler essa carta, a fim de que você possa receber da parte de Deus a essência
Amém? E não ficar desfalecido, e não ficar enfraquecido, mas se levantar jubiloso, vitorioso, triunfante, segundo o poder de Deus. Então, que Deus te abençoe, tenha um excelente dia e até amanhã. Um grande abraço.